Um dos instrumentos da competência tributária que provocam a guerra fiscal entre entes federativos é a instituição de benefícios fiscais relativos a tributos de sua competência, com a finalidade de atrair investimentos privados. Por essa razão, uma medida para evitar a guerra fiscal entre os municípios foi a vedação da instituição de benefícios fiscais, o que aconteceu através da Lei Complementar 157 de 2016, que alterou alguns dispositivos da Lei Complementar 116 de 2003, que traz as normas gerais sobre o ISS. É por isso que o nosso vídeo de hoje é sobre a Lei Complementar 157 de 2016 e os benefícios fiscais de ISS. Entre os fatores que fomentam a guerra fiscal do ISS, podemos destacar dois. O primeiro é a obscuridade da Lei Complementar 116 em relação ao município competente para cobrar o ISS, seja em relação à definição de qual seria o local da prestação de serviço ou de qual seria o local do estabelecimento prestador para definir qual dos municípios seria competente em relação àquele determinado fato gerador. Essa obscuridade faz com que mais de um município acabe cobrando o ISS pelo mesmo fato gerador. O outro fator é a instituição de benefícios fiscais relativos ao ISS pelo município, com o objetivo de atrair investimentos privados para o seu território. Por exemplo, quando ele institui benefícios fiscais em relação a uma empresa ou um grupo de empresas prestadoras de serviços para que elas se estabeleçam no território daquele município, a fim de gerar empregos e uma série de outros benefícios para a sua população. As consequências da guerra fiscal são inúmeras e prejudicam em grande parte o próprio contribuinte. Para combater esse segundo fator, a Lei Complementar 157 de 2016 promoveu algumas alterações na Lei Complementar 116 de 2003, que traz as normas gerais do ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos municípios. Entre as alterações, ela acrescentou o artigo 8º-A à Lei Complementar 116, que determinou que a alíquota mínima do ISS será de 2%. E, além disso, previu o seguinte no seu parágrafo 1º. O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, no caso 2%, exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa a essa lei complementar, que são os serviços de obras de construção civil, de reforma e o serviço de transporte coletivo municipal. Para garantir o cumprimento dessa vedação, o artigo 4º da Lei Complementar 157 de 2016 previu também o acréscimo do artigo 10A à Lei 8.429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, com a seguinte redação: constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar 116 de 2003. As sanções combinadas para esse ato de improbidade administrativa são a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de até 3 vezes o valor do benefício tributário ou financeiro. Ou seja, constitui improbidade administrativa o ato de conceder, aplicar ou manter alíquota de ISS inferior a 2% ou benefício fiscal de qualquer natureza relativo ao ISS, e as sanções para esse ato podem chegar à perda da função pública ou até a multa civil de 3 vezes o valor do benefício concedido. O problema disso é que isso não ataca apenas a guerra fiscal, mas também a utilização do imposto com a finalidade extrafiscal pelo município. Por exemplo,
Um município ele poderia fixar uma alíquota inferior a 2% ou algum benefício fiscal para empresas que contratem deficientes físicos como empregados acima de um determinado percentual, ou empresas que mantenham programas de investimento em saúde e educação da população carente, ou que mantenham um programa de educação ou preservação ambiental, entre tantos outros exemplos que nada dizem respeito à guerra fiscal. Nesses exemplos, o município não está criando benefício fiscal para atrair investimentos privados, para atrair que empresas privadas se estabeleçam no seu território em detrimento do território de outro município. Ele está apenas utilizando a função extrafiscal de tributo de sua competência, ou seja, ele está querendo estimular determinados comportamentos que ele considera que são saudáveis, que são benéficos para a população. Quando há uma vedação geral para a instituição de benefícios fiscais ou redução de alíquota do ISS sem restringir essa vedação aos casos em que realmente se estaria combatendo a guerra fiscal, acaba que a vedação abrange qualquer benefício fiscal, inclusive aqueles de natureza relacionadas aos que eu citei aqui como exemplo, que são utilização do tributo com finalidade extrafiscal e que nenhuma relação tem com a guerra fiscal. O enquadramento da violação a essa vedação como um ato de improbidade administrativa, com as sanções que eu citei aqui para vocês, fez com que diversos municípios revogassem completamente todos os benefícios fiscais de ISS e todas as alíquotas que fossem inferiores a 2%, mesmo sem qualquer relação com a guerra fiscal. A Constituição Federal, quando trata do ISS, no seu artigo 156, parágrafo 3º, inciso 3, determina que cabe à lei complementar regular a forma e as condições como as isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos ou revogados. Esse dispositivo aponta para a possibilidade de existência dos benefícios fiscais de ISS, mas que podem ser restringidos, regulamentados por lei complementar, mas não completamente vedados, como dispõe a Lei Complementar 157, porque senão esse dispositivo da Constituição não faria o menor sentido. Há quem defenda que, por conta disso, a Lei Complementar 157 de 2016 seria inconstitucional justamente por violar o artigo 156, parágrafo 3º, inciso 3 da Constituição Federal. Percebe-se assim que as alterações promovidas pela Lei Complementar 157 de 2016 na Lei Complementar 116 de 2003 foram além do propósito de evitar a guerra fiscal, incorrendo em possível inconstitucionalidade por restringir excessivamente o exercício da competência tributária dos municípios em relação ao ISS, além do que determina a Constituição Federal. O que vocês acham disso? Deixem aqui nos comentários do vídeo a opinião de vocês sobre essas alterações e não deixem de se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar nossas próximas discussões sobre a matéria. Um abraço a todos e até a próxima!